Se o país não tem condição de ter escolas e hospitais, não vai fazer Copa do Mundo. Quando muito vai jogar e toma goleada, em vez de tomar no Maracanã, toma a goleada na Indonésia. Tomou no Mineirão, na verdade. Tá certo? 7-1. O 7-1 foi no Mineirão. Então, se o país não tem competência para gastar naquilo que é importante, não pode gastar em eventos mas tinha o legado, universais. Você está esquecendo do legado, né? Que legado? O legado. Sim, o legado. O legado está aí. A Arena Corinthians... Não se faz Copa com que custou... olha que coisa interessante. Ninguém fala isso aqui. Aos corintianos... O Heraldo lembra aqui que não se faz Copa com o hospital, disse o Ronaldo Fenômeno, não foi? Foi o Ronaldo Fenômeno que disse isso. Sim, não faz Copa com o hospital. Mas também não se faz hospital com Copa. Eu gosto de ser aparteado, porque eu não gosto de apartear, eu gosto de responder. Eu digo o seguinte, você pega o seguinte exemplo, você tem a Arena Corinthians, custou 1 bilhão e 400 milhões de reais. Há 2 anos, né? Foi no ano passado a Copa. 14. Vai fazer 2 anos. O estádio foi inaugurado um pouquinho antes. Sabe quanto vale hoje? Está avaliado hoje? Muito menos. 1 bilhão e 200. Que explicação você tem para algo que depois que está pronto, funcionando, ele valia na inauguração 1.400 e hoje ele vale 1.200? Está começando a chegar no preço. E se for ver o preço correto, talvez não passe de 800 mil, 900 mil. Então, essa diferença de 300, 400 milhões já daria bastante UTI e bastante hospital. Mas não acabou. E que o Odebrecht também entrou numa baixa agora. Entrou na baixa, o Odebrecht. Sabe quanto o Corinthians pagou até agora desses 1 bilhão e 400 milhões? Uns 300 milhões, 73 milhões. 73 milhões. Não vai pagar o estádio nunca. Claro que não vai. Não vai pagar. Então, é o que eu digo, está todo mundo preocupado com um aspecto só, que é o do Petrolão. O Petrolão diz respeito a uma sacanagem monumental do Brasil que envolve a Petrobras. Mas é tudo ligado com uma corrente, elo por elo. Elo por elo. Se você percorrer todos os setores de atividade pública do Brasil, você tem o tal ralo para onde vai o dinheiro. E é por isso que nós não temos hospitais e é por isso que nós não temos infraestrutura de saúde, de educação e assim por diante. E sempre tem um braço, né, professor? Você vê essa arena que construíram lá em Manaus, tem um braço, sempre tem um braço ou um apêndice político. Você vê que o ex-ministro da Dilma, que também é um conhecido do partido do MDB, o Eduardo Braga, está sendo investigado na construção daquele estádio para a Copa do Mundo, que a seleção recentemente teve que fazer um jogo lá e parece que estava em estado de abandono, porque eu nunca vi futebol em Manaus, nem Amazônia, em lugar nenhum lá. O Nacional e o Rio Negro, lembra? E aí fizeram estádios que não tem serventia, está todo deteriorado, aí tiveram que dar outra reforma para fazer um amistoso recente, que é aquele jogo do Santos, primeiro e segundo jogo da Copa do Brasil, não sei se foi em Roraima. No Amapá, né? No Amapá, foi no Amapá. Santos do Amapá contra o Santos. Podiam ter jogado em cima do rio Amazonas. Em cima do rio, bola aquático. Ficava valendo como futebol. A chuva que caiu ali. Não, mas a chuva que caiu ali, se cair no Bernabéu, se cair no Caldeirão, se cair no Camp Nou, se cair nesses estádios de vila, países a drenagem da vila é perfeita. Até na vila. Perfeita a drenagem. A chuva cai, não é para ficar. A chuva cai é para escorrer e ir embora. Vamos fazer um break, então, uma rápida paradinha aqui no painel regional, a gente volta em instantes. Até já. Vamos de volta, sequência aqui do nosso painel regional, programa gravado nesta edição, não há sua interatividade conosco via telefone, mas o facebook.com/painel regional TV está sempre disponível para você comentar o programa, enviar aí sugestões de assuntos, enfim, ficar sempre à vontade no nosso espaço democrático, né? O Banha vereador conosco, Heraldo, Cassione e a Camila
participando com a gente aqui. O assunto ainda é a saúde, o tema, os problemas, as dificuldades. Começamos falando sobre a questão da vacinação, as vacinas que chegam e somem rapidamente, né, a preocupação da população, claro, em se proteger da gripe, no H1N1 e dos outros vírus que também incomodam muito, não é? Causam muitos problemas. E aí a gente pode fazer a comparação com essa dificuldade que a gente vive na economia e com esse pacote anunciado recentemente, aprovado na Câmara, mudança da meta e essa situação toda que está aí, não é? Uma desvinculação da saúde e da educação nessa questão toda, nesse pacote todo. E fica a pergunta, não há um centavo, né? Acho que não há uma moeda que se possa tirar do orçamento da educação e muito menos da saúde. Porque do jeito que está, já está péssimo, não é? Absolutamente trágica a situação da saúde, os corredores dos hospitais servindo de UTI, as pessoas sendo atendidas na porta, gente no chão, enfim, né? Eu acho que não há condição nenhuma de se tirar um centavo disso. Como é que a gente vai reverter essa coisa? A saída realmente são as parcerias, as OS. Como é que vocês veem essa coisa? A criatividade. Pegar em armas, eu estou disposto a pegar em armas. Luta armada. Professor, eu acho que o administrador, se não é caixa, administrador que tem dinheiro, fala assim, eu não tenho dinheiro, fechou a porta. Tem dinheiro, vou fazer. Aí já não é administrador, ele é caixa. Aí você tem que ter uma sintonia e uma energia para concentrar a criatividade e a parceria entre poder público, poder privado. As PPPs tão famigeradas que só vejo no papel. Eu não vi nenhuma aqui na Baixada Santista aí numa PPP funcionar. Não vi nenhuma, não conheço nenhuma. Mas isso eu já conheço essa história há muito tempo, a gente escuta. E as coisas que acontecem, professor, acontecem às vezes de uma forma acidental, pela criatividade e ousadia de algum particular. A gente falava outro dia aqui da rodoviária. A rodoviária aumentou o metro quadrado, a rodoviária é a mesma do tempo do Bandeira Brasil. Se fala investimento, cresceu, passa 4.500 pessoas pela rodoviária, mas é a mesma, o mesmo tamanho, o mesmo modelo e as mesmas baias lá de estacionamento dos seus ônibus. Mas o aluguel, assustador. Aí você fala, quando vem um hospital do gabarito de um sírio-libanês, de um HCOR, de um Oswaldo Cruz, do Albert Einstein, você vai ter o que na cidade? Além da referência, você vai ter pesquisa, vai ter os melhores médicos, você vai ter uma sinergia com as universidades que promovem esses alunos, que vão ter ali os melhores professores. Tudo de bom com relação comparado à saúde vai acontecer. E eu não estou autorizado a falar, mas sei que está em andamento, um projeto até visionário, projeto embrionário, que além de valorizar uma região com um metro quadrado, a gente sabe que onde tem hotel de 5 estrelas, onde tem construções fortes, onde tem hospital de primeiro mundo, são os locais mais caros para se viver. E, logicamente, a valorização se dá por certo. Nós temos aí um estudo nas mãos do empresário santista, que eu acho que é um dos mais corajosos que nós temos na cidade. Ou mais, né? Se não é o maior, porque as coisas chegaram aqui com a sua coragem, com a sua ousadia. Nós que temos essas praias, falamos de turismo, falamos de tudo, temos um centro de convenções hoje, Mendes Convention, hoje é referência nacional e mundial. E a gente está esperando a chegada. Já ameaçaram por 2 vezes, Cassione. Por 2 vezes o Albert Einstein e o sírio-libanês. Mas eu acho que dessa vez, você acabou de falar do Oswaldo Cruz, eu acho que dentro em breve, não por força do poder político, porque ele nunca tem nem a competência, nem a ingerência de fazer essa costura, nem de poder participar de uma costura como essa para trazer. Nós ficamos sonhando com a Universidade Federal, com a Unifesp, e pensávamos que ia ter um grande centro de estudos e pesquisa. Besteira. Nós nos enganamos, porque a Unifesp não trouxe aquilo que nós desejávamos, não trouxe a carga e a capacidade de atender a demanda daqueles que precisam de Universidade Federal, que foi um investimento acanhado, trouxe o terror aos moradores que ficaram no entorno, porque
queriam desapropriar aquelas áreas de qualquer preço. Preço de banana. Preço de banana. Não houve investimento necessário. Mas, dentro em breve, eu acho que aqui, nesse balcão, nós vamos anunciar a chegada de um Sheraton Hotel, nós vamos anunciar a chegada aqui de um Outback, de uma rede de Outback. Vamos dar uma rede de atendimento, de panificação muito grande, vai ter na nossa região. E o Oswaldo Cruz, que agora acena com a responsabilidade. Porque às vezes o cidadão não faz o investimento por insegurança. Mas quando tem gente séria do outro lado da linha, aí começa a acontecer as coisas. O senhor concorda com isso, professor? Eu concordo. Aí tudo para ele era impossível, né? Eu concordo. Não podia fazer o shopping ali na Gonzaga, ele fez e deu certo aí até hoje. Não podia fazer lá perto do BNH, ele fez e deu certo até hoje. Eu concordo e discordo. Quebrar o comércio e não quebrou. Eu concordo e discordo do que você falou, Banha. Porque quando eu fui buscar e me empenhei para convencê-lo, porque ele não queria, isso tem que ficar bem claro, isso é história da cidade. A cidade que lembra da história do que aconteceu hoje de manhã, que amanhã já não lembra. Quando eu fui convidar o Armênio Mendes para ser o candidato a vice na minha chapa, e eu seria, evidentemente, muito um felizardo se ele aceitasse. Ele aceitou. E não foi fácil ele aceitar, não foi ele que pediu. Ele não queria. Não me meto em política, eu não quero saber de política, eu não entendo disso, eu não sou isso. De tanto que eu insisti, ele, em consideração a mim, acabou aceitando. E imediatamente, sem até que eu soubesse, entrou em contato com grandes empresários de Portugal e da Espanha, daqueles que têm dinheiro, não é para comprar o Cristiano Ronaldo por 1 bilhão, muito mais do que isso, que viriam para cá fazer coisas que deveriam ser feitas. Uma parte da cidade me chamou de delirante. Aliás, o Capistrano já tinha me chamado de delirante lá atrás, em 92, quando eu fui candidato. Delirante. Eu era delirante. A mesma coisa quando aconteceu a candidatura com o Armênio. E tinha gente que dizia o seguinte: esse português já ganhou muito dinheiro à custa da nossa cidade e ainda vai ganhar muito mais se for vice-prefeito. Eu pergunto, ele ganhou à custa da nossa cidade ou à custa de ter investido e à custa de ter empreendido e ter feito o que ele fez nessa cidade? Ele é um visionário, o Banha foi feliz no teu. Mas é claro, mas é claro. É corajoso. Então, o que aconteceu? Porque podia ter quebrado a cara em vários desses investimentos e ninguém ia lá socorrê-lo financeiramente. A cidade não quis. A cidade não quis. Nós fomos derrotados. Eu porque era um delirante, ele porque iria ganhar dinheiro e já tinha ganho muito dinheiro na cidade, à custa da cidade. Pois eu digo, a custa dele é que a cidade ainda tem o pouco que tem. A gente precisa saber distinguir. O empresário ganha dinheiro, mas se ele ganhar dinheiro e investir numa cidade e fizer esta cidade crescer, ter a infraestrutura que precisa, ter os recursos fundamentais e ter efetivamente uma condição de receber turistas e ganhar dinheiro com isso, qual é o problema? Que ele amanhã vai investir na cidade e vai receber dinheiro. Todo mundo que trabalha ganha dinheiro, desde o assalariado até o empresário menor, até o empresário maior. Mas é que esta cidade tem uma visão que eu ainda não consegui entender. E quando eu digo esta cidade, eu me refiro àquela parcela da cidade que está sempre na contramão da história, que é o avesso do José Bonifácio de Andrade e Silva. Está faltando, e não sei se um dia vai voltar a aparecer alguém que consiga superar, infelizmente, esta mentalidade que algumas pessoas na cidade têm e fazem,
para manter essa mentalidade, que é uma cidade que se contenta com ciclovias, que são inauguradas com pompas e circunstâncias, com grandes festas. Falta ambição, não no mau sentido. Falta coragem, falta atrevimento, falta buscar recursos. Eu tinha conversado com o diretor do Banco Mundial, que já tinha dito, se você for o prefeito, pode ter certeza que eu te conheço, e ela é uma pessoa do exterior. Nós vamos injetar dinheiro lá. Do Banco Mundial, a quase fundo perdido. Mas não, o que nós vivemos é do IPTU que todo mundo paga, e temos que saber que temos um porto maravilhoso, que exporta açúcar, que exporta isso, que exporta aquilo, e que para a cidade não dá nada. Mas então, vocês estão falando aí, não é, da coragem, da ousadia, da competência do empresário, e eu coloquei a questão hospitalar, a questão da cidade. A saúde no Brasil vai ter que se valer do esforço, da dedicação de investimentos de empresários, sendo médicos ou não, porque o poder público não está dando conta de nada, não é? Traz os pajés. Os pajés não vão aguentar. Os pajés, nós temos tribos ainda no Brasil que tem pajé. Traz os pajés. Eles não. Pagelança. Os pajés já estão confusos agora. Você lembra que o Sarney ficou doente? Uma vez o Sarney ficou doente e mandou chamar o pajé? Para fazer uma pagelança lá. Fez a pagelança. Está aí vivo até hoje. É imortal, o Sarney é imortal. Então, já que não tem a estrutura normal que a gente teria que ter de país civilizado, vamos recorrer aos nossos índios, que hoje já não são índios como antigamente, então vivem mais de bebida e de fazer negócios escusos, coitados. Não é? Mas essa parceria... Um pajézinho não vai mal. Essa parceria não tem como não fugir. Você vê que nós estamos nos tempos bicudos, de crise, de problemas, todo mundo tem problema de caixa, e a primeira coisa se corta o supérfluo que você não dá, você vai manter a sua casa com comida, com despesa, com saúde. A gente viu o exemplo dos clubes da Ponta da Praia. Todos fadados ao insucesso, todos praticamente falidos, sem sócio até. Lá fez uma parceria, ressuscitaram esses clubes, o caso do Vasco, o caso do Saldanha, que eles agora são autossuficientes, Cassione. Eles mesmo têm estacionamento próprio, eles têm os aluguéis, os arrendados. Então, praticamente, o Vasco ficou muito bom. Eles trabalham só com o que tem. São autossuficientes. E o Brasil, praticamente, as moscas... fez o Brasil Futebol Clube? Todos esses empreendimentos foram pela coragem e ousadia do seu Armênio Mendes. O Brasil Futebol Clube. O Brasil quem fez? Também. Armênio Mendes. Então, o idiota aqui, o burro aqui, que na época, foi em 2004, né, faz 12 anos, não, 12 anos. 12 anos. Quando fui convidar o Armênio para fazer pela cidade o que ele fez, sem ser ocupante de cargo nenhum, imagino que ele não iria fazer, infelizmente não quiseram. Agora, é o que eu digo, não aparece um armênio todo dia, e nem um armênio vai durar 100, 20, 100 anos, 200 anos, 300 anos. Então tivemos a oportunidade, e a oportunidade passa sempre aqui. A única coisa que não passa de ponta a ponta é o VLT, que vai devagarzinho, de 100 em 100 metros. Está andando já, hein? Está andando. Não pode reclamar disso. Na área da saúde, tem uma experiência também notável em São Paulo. Um grupo de médicos do Sírio-Libanês montou uma clínica com o mesmo padrão de atendimento que eles utilizam lá no Sírio, junto de uma comunidade de São Paulo, lá não sei se Paraisópolis ou Jardim Ângela. Tem até um ônibus. As pessoas vão lá e pagam a consulta, professor Cassione, mas é o mesmo padrão de atendimento que esses médicos profissionais, altamente gabaritados, atendem também no Sírio. Mas quem O poder público não vai lá dar assistência, vai lá o pessoal do Sírio e resolve. Quem criou o Sírio? A comunidade sírio-libanesa. Quem criou o Asten? A comunidade israelita. Quem criou Oswaldo Cruz? A comunidade dos alemães. A verdade é a seguinte, nós tivemos uma época aqui,
que o pessoal do café, que eram fortunas, poderiam ter feito algo semelhante. Hoje, onde você vai buscar em Santos, que comunidade você encontra em Santos capaz de cacifar um hospital do nível sírio-libanês, Einstein, etc. Não tem. Então, nós hoje temos que admitir o seguinte: nós vivemos numa situação trágica. Ah, mas é exagero. Sofre um acidente algum dos seus familiares, um acidente grave, e vai procurar uma UTI que esteja disponível. Não, aconteceu com o pai da namorada do meu filho mais novo. Ele sofreu um acidente de moto no final do mês de fevereiro, em São Vicente. Chamaram a ambulância, fratura exposta, sangrava para todo lado, ele quase desmaiado, né? E puseram ele na ambulância, na maca, e levaram lá para o pronto-socorro do CREI. E lá permaneceu durante 3, 4, 5 horas, vai para onde, vai para não sei o quê, liga para não sei o quê, vê o médico, faz não sei o quê, mexe ali, não sei o quê, e o cidadão ali, entendeu? Esperando para ver o que acontecia. Isso foi 9 horas da manhã, 9h30, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, deu entrada na Santa Casa da Misericórdia e foi operado às 7 horas da noite, qualquer coisa assim. Podia ter morrido ali nessa confusão de vai para lá, vai para cá, entra na maca, sai da maca, entra na ambulância, sai da ambulância, enfim, a situação é caótica. Essa sua fala, Boturão, vem até para nós lembrarmos essa semana, professor Cassione, a matéria de capa do Diário do Litoral, mostrando uma mesa como esta, e nos chama a atenção, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Desde representantes da Santa Casa, estava na mesa o provedor da Santa Casa, Ademir Pestana, presidente da Beneficência Portuguesa, o Serginho Paz, diretor do São Lucas, o Urbano, lá do Hospital Santo Amaro, o dono do Hospital Ana Costa, o Hospital Infantil do Gonzaga, o diretor da Casa de Saúde. Então a avalanche não pegou só o primo pobre, não. A avalanche da falta de recursos, de investimento, e está dando aí um boom, praticamente aí um colapso na rede de atendimento à saúde, pegou também o atendimento particular. O pouco que a gente tem ainda em Santos explodiu. Então, quando essas balanças desequilibram, acontece esse tipo de coisa. Aí você vê, não tem um atendimento, a própria Unimed, ela tem um pronto-socorro que já explodiu esse atendimento, e quando começa a encaminhar os seus pacientes, muitas das vezes tem que dividir o espaço com os pacientes do SUS, porque o hospital também não vive só do SUS. Essa equação, ela parece que não fecha nunca. Como é que vai na cabeça do administrador para trazer essa solução? Será que os planos de saúde, eles estão na contramão da direção, viraram cooperativas especializadas em ganho? Porque os médicos também não querem mais trabalhar. Eles são remetentes de e-mail para encher a paciência da gente, porque você pega, ontem inclusive o Beto Hora estava se queixando, falou, abriu o e-mail há 4 meses. Hoje, ele dizendo ontem na geral, o Beto Hora, só hoje eu recebi 400 e tantos e-mails. Eu quero saber quem é que descobre, como é que descobrem o meu e-mail. E tanta gente oferecendo coisa de tudo que é tipo, fora os planos de saúde. Eu acho que cada plano de saúde que entrasse no meu e-mail oferecendo serviço, tinha que me dar um serviço de graça. É o único jeito de eles desaparecerem dos e-mails da gente. A gente faz mais um intervalo aqui no painel regional, voltamos na sequência, daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, terceiro e último bloco aqui do painel regional. Você está acostumado diariamente no ao vivo, né? Eu vou direto e reto com a Camila Aloy, né? Nós estamos ao vivo, estamos com o programa gravado nessa edição, mas eu vou de novo, direto e reto com a Camila, porque tem algumas perguntas de telespectadores que ficam na nossa caixa, no nosso arquivo, infelizmente, não é? Para eles que entram em contato conosco, enviam e-mail, telefone, essa coisa toda, a gente não tem condições de fazer todas as perguntas ao vivo, não é? E algumas ficam aqui no arquivo
da Camila, né? E tem gente reclamando aí que a gente não faz a pergunta, infelizmente, enfim. às vezes o tempo do programa não permite que a gente possa fazer todas as perguntas, passar para os nossos convidados, né, e tudo mais. Então temos uma participação do Carlos Eduardo, que deixou uma mensagem pra gente meio que reclamando disso, de não passar algumas mensagens dele. Ele diz: sou um telespectador assíduo do programa, mesmo antes do Boturão fazer parte da grade de programação da TV Santa Cecília. Acho o programa sério, informativo, esclarecedor e trata de assuntos relacionados de interesse da nossa região e de cunho nacional. Contudo, as perguntas que envio aos entrevistados raríssimas vezes são repassadas aos entrevistados. Entretanto, alguns telespectadores são mencionados com as respectivas perguntas aos entrevistados. Finalmente, essa observação não é crítica, mas entendo que a produção do programa deveria dar oportunidade aos ouvintes que enviam suas perguntas. Por fim, observações expressas por outros ouvintes. E ele manda um abraço a todos da equipe e um especial a mim, né? Fique com Deus, independente dos fatos ocorridos, serei sempre o telespectador do programa. Carlos Eduardo, obrigado pela sua audiência. Vou dizer agora para você, eu sou sócio fundador do painel regional, viu? E tenho provas com relação a isso. O barco, é que a gente às vezes sai, volta e tal. A profissão é assim, né? Mas eu queria dizer o seguinte... desculpas também. Mas viu qual é a tática que funciona? Ele mandou um abraço só para Camila. Ela já leu a mensagem dele. Então eu vou dizer o seguinte, entram várias perguntas, graças a Deus, agradeço muito a sua fidelidade aqui com a gente aqui no painel regional, né? Tá certo? Sua participação é sempre muito importante. Mas tem alguns participantes, né, Camila? Isso. Eles ligam antes do programa, enviam mensagem antes do programa começar. Né? E vai pela ordem ali na caixa, e às vezes elas vão acontecendo, às vezes tem a ver com aquilo que a gente está falando, às vezes o telespectador tem uma dúvida sobre um assunto que não está em discussão, que não está em pauta, aí a Camila fica difícil para ela encaixar esse assunto, às vezes o convidado não tem familiaridade com esse tipo de dúvida, com esse tipo de assunto que o telespectador coloca, mas está aí, tá vendo? A resposta... Mas às vezes nos programas gravados a gente pode tá colocar aí no você. ar aqui. Tem mais alguém reclamando ou não? O meu nome dele? Não, esse é o Carlos Eduardo Martiniano. Mas eu recebi, Boturão, algumas reclamações. E ele tem razão. Pela ausência do professor Cassione. Isso também, isso é indiscutível. Assim, cadê o professor? O que aconteceu para o professor? Quando ele vai escrever o livro de crônicas? Nós estamos aguardando as crônicas do professor. E eu falei, olha, ele não quer. Eu falei, ele já tem filho? Tem. Já plantou árvore? Já. Falta o livro. Cadê o livro? Eu falei, tem vários livros. Agora, essas crônicas são difíceis. Vai sair as crônicas esse ano? Vão sair? Eu tenho a impressão que... Não sei. Olha aí. Todo mundo cobra e isso para mim é uma coisa muito satisfatória, gratificante. É que eu sou muito crítico comigo mesmo. Quando eu vou ver as crônicas que eu escrevi, para fazer a seleção, entre aspas, das melhores para ir para o livro, e são 50 anos de crônica, tem mais de 3.000 crônicas, eu acho uma pior que a outra. A crônica, ela só é mais ou menos no dia que você escreve. No dia seguinte você vai ler, você diz, mas como é que eu escrevi isso aqui? O pessoal fala, não, você é muito rigoroso com você. Eu talvez seja. Mas é melhor, às vezes, a gente ser rigoroso com a gente, para não passar o ridículo, sendo o oba-oba de si mesmo, entendeu? Mas eu vou acabar fazendo. Se eu não fizer, alguém um dia fará. É melhor você deixar os filhos ou a esposa fazer essa seleção. E você fica só, né, na assinatura daquilo tudo que você já fez. Pronto. Senão você vai ficar crítico e não vai selecionar nenhuma, né? Até o fim. Os filhos vão lá, resolvem, a esposa também assina, faz a seleção. Olha, sinceramente, quando eu assisto a reprise, às vezes, você fica do programa, desse que você fala. Eu às vezes mudo de canal. Eu digo, como eu sou chato. Quer dizer, então, é uma coisa que não tem conserto. Mas eu consertá-lo-ei. Olha, Mesóclise imperando, né? Olha aqui, eu também recebi mensagem de telespectadores dizendo, boa tarde, senhor Heraldo, meu nome é Wilson Saab. Wilson Saab Carvalho, gostaria de propor que o senhor abordasse na bancada do painel regional o aumento abusivo e vergonhoso que a União taxou sobre o Laudêmio. Esse taxa foi de ocupação, o assunto do programa de ontem, de quinta-feira. Tem um apartamento na Bartolomeu de Guzmão.
ao lado do Canal 4, fiquei indignado com o aumento de mais de 130% no ano de 2016. No ano passado, paguei 7 parcelas de R$ 72,90 e neste ano vieram 7 parcelas. A mesma pergunta É a mesma que pergunta, passou. então, Eu fiz discutido ontem. A mesma pergunta. O Filete falou sobre O Filete levantou o assunto, debatemos Esse aqui. Laudêmio tem colega nosso aí que está há 40 anos buscando solução para isso aí. Manuel Constantino, nosso presidente, está 40 anos atrás dessa solução, mas não chega nunca. O único que saiu desse Laudêmio foi Silvio Fernandes Lopes, que construiu o prédio na areia. Mas ninguém. Você sabe que naquele trecho da areia onde tem aqueles prédios, isso só no Brasil, ou só em Santos, só tem 2 prédios ali que tem que pagar a taxa de ocupação e o Laudêmio. Os outros todos não. Estão todos juntos. Mas 2 pagam, o resto não paga. Não me pergunte por quê. A história é que ali havia, durante muito tempo, o hotel. Me esqueci o nome agora. Um hotel ali naquele lugar. Aliás, onde havia um bicicletário. Você alugava bicicletas para andar pela cidade, pela praia, etc. E quem tomava conta disso, e ele tem muito orgulho disso e conta isso para todo mundo, era o pai do Gastone. O pai do Gastone era o dono do bicicletário. Como tinha aquele hotel, no lugar onde estava exatamente o hotel, não tinha taxa de ocupação e nem o Laudêmio. 2 que estão fora daquela pequena área, né, pagam. Agora, eu fui relator, quando era deputado federal, fui o relator, e o Constantino é testemunha, que esteve em Brasília me pedindo, e eu fui o relator de todos os projetos para acabar com isso, que junta tudo num dossiê só, num processo só. Com um parecer favorável, levei no sentido da aprovação, da extinção disso. Sabe o que aconteceu? Até hoje não foi para o plenário. Entendeu? Então não adianta. Tem outro exemplo, sim, que é estapafúrdio, né? Você atravessa a divisa em direção a São Vicente, entra em São Vicente, e ali é a Ayrton Senna que vai, e a Padre Manuel da Nóbrega que vem, eu não sei, nunca sei exatamente. Né? É o tapetão. Manuel da Nóbrega e Ayrton Senna. Está falando ali do Caneca de Prata e do outro lado da rua. Ali onde funcionava o Rádio City, Rádio City Café. O Rádio City Café paga o Laudêmio. Aí você atravessa a rua, tem um prédio. Não paga. Não paga o Laudêmio. Isso acontece em várias ruas de São Vicente que confrontam com Santos. O lado de cada calçada da rua paga, o lado de lá não paga. Aí eu digo que é patriazinha e o pessoal fica bravo comigo. Eu nunca vi tanto patriota fazer continência à bandeira, cantar o hino nacional. E na divisa tem inversão de impostos. De um lado, você está no Caneca de Prata, tem impostos que é pago para São Vicente. Do outro lado, que já está em São Vicente, tem impostos que são de Santos. Então, é a verdadeira bagunça. E esse dinheiro, para onde vai? Não, mas essa edificação pegou a linha divisória dos 2 municípios ali. É a faixa de Gaza. A faixa de Gaza. Agora, professor, o que tem de lenda e de verdade em relação aos recursos da taxa de ocupação e do Laudêmio para a família real? Não é lenda e não é. Agora querem acabar com isso, mas eles, na região lá da Serrana do Rio de Janeiro, a arrecadação da taxa de ocupação e do Laudêmio, ela serve para subsídios para os Orleans e Bragança. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Porque todo mundo confunde terreno de Marinha com terreno da Marinha. Na verdade, são terrenos de Marinha, que é uma distância da pré-mar média em relação à costa. Né? Agora você veja um absurdo. O CET do Santos Futebol Clube, ali na entrada da cidade, ele está em terreno de Marinha. E você não deveria nunca concordar com isso. Por quê? Porque aterraram tudo. E com o cais que foi feito, a pré-mar não vai chegar nunca no CET do Santos. O que fez o Carlos Lacerda no Rio de Janeiro? Fez o aterro do Flamengo.
quase 300 metros de terra. O Flamengo era assim, os prédios, uma avenida de uma mão só, de ida e vinda, pedras, quebra-mar e mar. O Lacerda aterrou aquilo tudo. Hoje você tem quadras de futebol, de tênis, de basquete, áreas de lazer, aquele verde espetacular, jogou o mar para fora. Eu me lembro, em 1966, isso acontecendo. Ele pôs uma draga lá fora, na Baía da Guanabara, a draga ia jogando areia, e a areia acumulando, virou aquele aterro. Pois bem, a pré-mar no Rio de Janeiro recuou 400 metros. Então você vê que é tudo uma questão de, às vezes, a pessoa ter imaginação. Ele criou uma nova cara no Rio de Janeiro e resolveu o problema do terreno de marinha, porque os prédios ficaram fora, porque a pré-mar já não chegava perto. Tá certo? Muito bem. Vamos fechando então o painel regional, agradecendo aqui ao Banha, vereador do PMDB, ao Heraldo, Cassione também, presença importante conosco, e a Camila, que está diariamente aqui acompanhando a sua participação e a nossa produção. A gente sempre juntos, não é de segunda a sexta, 1h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.